Pronto. Então, vamos começar, as pessoas estão entrando, e gostaria inicialmente de agradecer, né, a atual mesa diretora do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, na pessoa da nossa presidente, desembargadora Débora Machado, e também um agradecimento especial à direção da atual Escola Judicial, nossa EJUD 5, tendo como diretor o nosso doutor Edilton Meirelles, desembargador, vice-diretor doutor Jefferson Muricy, também desembargador, coordenadora acadêmica Silvia Isabelle, nossa colega querida que está aí, acabou de falar conosco, e nossa querida também vice-coordenadora, doutora Andréa Presas, também presente. A Semana Institucional é um evento fundamental, eu acho, né? A palavra é essa mesmo, para nosso encontro, né? De todos os juízes. Estamos há 2 anos sem esse encontro presencial, mas esse telepresencial já ajuda bastante a rever os colegas. Tanto é assim que estamos revendo nossa querida colega, amiga, a doutora Camila, ela no Ceará, e nós aqui. É um sucesso, sempre foi um sucesso, o evento do TRT da Bahia, e os servidores merecem, né, esses parabéns. Tá? Nossa programação de hoje, dia 29 de março, nós temos 3 palestras. A palestra número 2 inicia às 8h30 às 9h, são 30 minutos, inovações tecnológicas e impactos na jurisdição, doutora Camila Miranda de Moraes, TRT, juíza do TRT 7. Palestra 3, das 9 às 10h, princípio do juiz natural e a sua ressignificação, com o nosso palestrante, doutor Antônio Cabral, procurador da República. E finaliza com a palestra número 4, cooperação judiciária, núcleo de justiça 4.0 e juízo 100% digital, das 10 às 11h30, com o nosso desembargador, doutor Edilton Meirelles. Após, às 11h30, né, a gente começa os debates, alguns questionamentos, perguntas que possam ser formuladas durante a apresentação. O tema é inovações tecnológicas e impactos na jurisdição. Doutora Camila Miranda de Moraes foi magistrada do TRT da Bahia, colega de concurso, atualmente magistrada no TRT do Ceará, juíza titular da primeira vara do trabalho de Sobral. Colega, amiga querida, prazer revê-la. Doutora Camila é doutora em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, foi professora de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, dentre outras disciplinas, na Universidade de Fortaleza, de 2003 a 2007. Juíza do Trabalho desde 1º de agosto de 2007, atualmente lotada no TRT da 7ª Região. Autora do livro Processo Judicial Eletrônico e Efetividade dos Direitos Trabalhistas. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito e Processo do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: conciliação, acesso à justiça, justiça do trabalho, competência, direitos fundamentais. Como relatado anteriormente, a tese de doutorado da doutora Camila foi Processo Judicial Eletrônico e Efetividade dos Direitos Trabalhistas, defendida em março de 2019, ou seja, 1 ano antes da pandemia. O livro foi publicado no mesmo ano e a doutora Camila enxergou o horizonte, né? Essa efetividade da justiça que nós testemunhamos durante a pandemia só foi possível por conta do processo judicial eletrônico e das tecnologias da informação e da comunicação. O livro da doutora Camila é uma obra que busca demonstrar algumas das transformações possibilitadas pelo meio eletrônico no âmbito laboral. E nós vamos ouvir, né, doutora Camila, inovações tecnológicas e impactos na jurisdição, com a palavra doutora Camila Miranda de Moraes. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer
a oportunidade de estar aqui com colegas tão queridos, né? Tive a felicidade de tomar posse em 2007 no TRT da Bahia, como juíza do trabalho substituta, e passar 4 anos nesse regional. E para mim foi uma experiência enriquecedora, que marcou minha vida, que me deu grandes amizades, né? Até hoje a gente tem um vínculo forte de amizade, de coleguismo, e só me traz felicidade estar aqui com vocês. Tenho muito orgulho e queria cumprimentar não só os membros do tribunal, da escola judicial, mas principalmente meus amigos da turma do concurso de 2007. Estou vendo muitos aqui, isso me deixa muito feliz. Vi, inclusive, Débora, que tive a oportunidade de trabalhar lá na terceira vara de Salvador, que eu não via há mais de 10 anos, né? Então, para mim, realmente é uma alegria, uma felicidade estar aqui com vocês e queria agradecer a oportunidade. Hoje, eu vou conversar com vocês sobre inovações tecnológicas e impactos na jurisdição e já fazer o corte para falar de jurisdição trabalhista. Então, eu dividi minha fala em 3 etapas. A primeira, o que é tecnologia? Porque se eu estou falando de inovação tecnológica, eu tenho que compreender o que é essa tecnologia. A segunda, jurisdição, para a gente relembrar os conceitos e refletir sobre o que seria essa jurisdição. E na terceira parte, eu pretendo mostrar para os senhores 4 a 6 exemplos práticos que a gente já pode visualizar dos impactos da tecnologia na jurisdição trabalhista, que é uma coisa hoje, agora, mais fácil de sentir e perceber, depois da pandemia, depois da videoconferência, depois da teleaudiência, depois de uma série de normas. Então, esse vai ser o último ponto da minha fala, tá? Então, a primeira coisa, vamos pensar no que é tecnologia. Falar em inovação tecnológica parece uma coisa nova, né? Inovação, novidade, mas não é bem assim, tá? O conceito de tecnologia é tudo aquilo que o homem faz, que não advém do mundo natural e que pode trazer um benefício, uma solução para um problema ou um conhecimento, né? São técnicas organizadas e sistematizadas que vão levar à solução de algum problema ou à criação de algum conhecimento que não existe no mundo natural. Aí eu penso, não, tecnologia é o telefone celular, porque ele é um smartphone, eu falo, eu trafego dados, eu faço uma chamada de vídeo, também mas essa é uma tecnologia nova, tá? É importante perceber e lembrar que a tecnologia nos cerca desde sempre. E à medida em que a humanidade evolui, as tecnologias também evoluem, as criações humanas também evoluem. Então, sempre houve tecnologia e ela é consentânea com o tempo histórico em que se vive. Então, eu posso afirmar, sim, que a descoberta do fogo pelo homem é uma tecnologia. Eu posso afirmar que a invenção da roda é uma tecnologia. Então, a verdade é que a tecnologia sempre existiu, é uma criação humana e ela se adapta e evolui de acordo com o tempo em que a gente vive, com as condições dos conhecimentos científicos que se tem naquela época e que propiciam ou não a criação de uma tecnologia. Fazendo um parêntese, porque aqui a gente vai tratar mais de impactos na jurisdição, falar mais de processo, mas para nós do direito do trabalho, essa é uma noção que tem alto impacto no ramo do direito material. Porque o que nós vemos e sentimos mais ainda hoje é o impacto dessas tecnologias no mundo do trabalho, na modificação dos meios de trabalhar, das formas de trabalhar. Isso é novo? Não. Se a gente pensar, por exemplo,
Basta fazer aquela associação dos modos de produção que foram mudando durante a história e de como o trabalho foi afetado por isso e também se transformou com isso. Então, a gente passa da manufatura, da produção manual, da servidão, para a Revolução Industrial, para a inserção das máquinas. E aí eu posso falar em tecnologia, né? A Revolução Industrial foi uma quebra, e ali eu tenho introdução de tecnologia para ajudar o mundo do trabalho, para mudar a forma que se trabalhava. Então, vejam, se eu falar, vamos falar do caso dos vendedores de porta em porta, da Avon, por exemplo. É, é um meio diferente de prestar um trabalho que desassocia o elemento subordinação. Então, estou lembrando aos senhores a questão da tecnologia no direito material, porque hoje a gente vê essa influência mais fortemente. Hoje nós temos teletrabalho. Hoje, nós temos a desmaterialização da necessidade da presença física das pessoas em determinados ambientes. Isso tem modificado radicalmente o mundo do trabalho. E, às vezes, a gente se pergunta, é preciso uma lei nova, uma adaptação da legislação? Me parece que não. Me parece que a gente precisa interpretar o que nós já temos à luz dos novos fatos sociais. Então, feita essa digressão para o direito material do trabalho, queria lembrar para os senhores que tem alguns pontos históricos muito importantes. Para nós, para falar de impacto da tecnologia na jurisdição trabalhista, a gente precisa tocar no ponto da criação do computador, que para nós foi essencial, e também na criação da internet. Então, a matemática foi essencial para a criação dos computadores. E não se trata de uma tecnologia nova. Eu anotei aqui, tá, que em 1812 havia aproximadamente 11 mil teares de jacquard na França. O que era isso? Era uma máquina que tinha que ela aceitava um comando de papel com buracos e ela obedecia esse comando para criar os desenhos nas peças de tecido. E isso foi uma revolução na época e teve grande aceitação na França. Esse modelo do papel com buraquinhos, que são códigos, é o mesmo modelo que começou a ser utilizado nos computadores, que lá na Inglaterra Charles Babbage criou uma coisa parecida, criou uma máquina de fazer tabelas, e foi o nascer dessa ideia de ter uma máquina que fizesse contas e que fizesse coisas independentemente da vontade humana, tá? Então, isso era 1812. Já em 1880, lá nos Estados Unidos, um senhor de nome Hermann Hollerith, achei interessante o sobrenome dele, Hermann Hollerith, em 1880, desenvolveu uma máquina para coletar dados do recenseamento. E foi uma revolução na época, porque no recenseamento dos Estados Unidos, em 1890, eles conseguiram, com o uso dessa máquina, coletar dados em 3 anos, que para eles, na época, foi um grande recorde, uma grande inovação. 3 anos para coletar dados. Hoje a gente, às vezes, não tem paciência 5 minutos para esperar a resposta de WhatsApp, né? Então, vejam que essa questão do impacto da tecnologia na nossa vida, no nosso cotidiano, é importantíssimo e a gente não percebe, tá? E voltando para a questão do computador, não é uma coisa, é tudo do século passado. O primeiro computador se chamava Mark I e foi criado em 1944 com o propósito de ser usado, foi criado na Universidade de Harvard, certo? 1944. Ah, vou dizer que isso é antigo? Não, gente, em termos históricos é novíssimo. E o computador como a gente conhece hoje, só uma nota, tá? Esse Mark I de Harvard era com relés, é uma tecnologia que exige um tamanho grande para as peças,
Então, eram computadores gigantescos que ocupavam salas inteiras. Quem assistiu aquele filme que fala do professor Alan Turing, que também é um nome muito importante na criação do computador, no desenvolvimento do algoritmo, que é o que a gente usa hoje nas plataformas, né, de trabalho digital, vai lembrar que ele, no filme, o computador dele era uma coisa que ocupava salas e salas e salas e metros e metros e metros, quilômetros de fios. E em 75 foi criado o Allen 880, 8800, tá? Que era um computador pessoal, o que é o chamado PC, né? Personal Computer, que hoje, para nós, é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo, eu digo, nós juízes costumamos ter um computador pessoal, né? Ou um notebook, ou um desktop, para poder realizar nossas atividades. Nas unidades jurisdicionais, a gente tem os computadores, né? E esse computador, em 1975, foi um sucesso de vendas. Em 3 meses, vendeu 4.000 unidades. Lembrando que, até hoje em dia, o computador não é uma coisa barata. Um laptop, ou um notebook, ou um desktop, eles não são um bem de fácil acesso, de baixo custo, de jeito nenhum. Eles continuam a ter um preço razoavelmente elevado, e naquela época, então, era mais ainda, certo? Então, essa tecnologia, do computador, as peças internas passaram de relé para chip e foram diminuindo de tamanho, e isso possibilitou a criação de computadores realmente pessoais, portáteis, de pouco peso, e isso tudo vai facilitar a nossa vida até chegar os dias de hoje, principalmente no que diz respeito à existência de um processo judicial eletrônico e à internet, tá? Então, 2 pontos importantes: existência do computador, porque sem ele a gente não ia poder ter um processo eletrônico, e segundo, a criação da internet. Essa, então, nem se fala, né? Eu me lembro que, quando eu comecei a usar a internet, era nos anos 90, a internet foi criada nos anos 90, certo? Mais ou menos por acaso, tá? Porque é o que a gente chama do WWW, né? World Wide Web. Por que é isso? Por que é esse nome? Olha, lá na época da Guerra Fria, os computadores eram chamados mainframe. O que isso quer dizer? Era um computador central, e era como se ele tivesse tentáculos, braços, que se comunicavam com os outros computadores. Qual era a preocupação? Em 1958, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou uma agência para tentar modificar esse modelo do mainframe, porque eles tinham medo, por conta da Guerra Fria, que se houvesse um ataque ao computador central, veja, 1958, nós estamos falando de ataque de hacker, né? Não é novidade. Então, eles tinham medo de que esse computador central, esse mainframe, fosse destruído e todos os dados fossem perdidos. Então, qual foi a solução encontrada, pesquisada por esse grupo, por essa agência, que era ASPA, era uma sigla? Eles conseguiram criar computadores que se ligassem a uma rede e não a um computador central. Em inglês, o nome de rede se chama rede net, tá? Internet. E aí eles conseguiram criar computadores que não dependessem do mainframe, do computador central, e na hipótese de algum ataque, algum problema, os dados seriam preservados e continuaria o funcionamento do computador e daquela rede de informações que estavam ali salvas. E isso foi a criação desse computador, que deixou de ser um mainframe e passou para ser funcionar em rede, foi em 58, tá? Mas a internet, como nós conhecemos hoje, só foi criada em 1990,
certo? E esse padrão de comunicação, que é o TCP/IP, que a gente usa hoje nos nossos computadores, só surgiu em 1978, e é ele que a gente usa até hoje. Em termos de legislação, para quem se interessar, a gente tem no Brasil o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que traz o conceito de internet no artigo 5º, inciso 1º, tá? Então, eu queria mostrar para vocês que a tecnologia está ao nosso redor o tempo todo, hoje, em tudo que a gente faz, para fazer compras online, para receber o iFood da vida, para pedir comida, para quem tem filho, para ver a agenda escolar do filho. Hoje em dia, quase nada se faz, é estranho dizer isso, mas pouco se faz sem a utilização dos aplicativos de celular. E vejam que quando é tão curioso, né? Eu acredito que é certo dizer que a tecnologia ela não tem limites, porque a gente assistia o Agente 66, que tirava um sapato do pé, e era o telefone. E os Jetsons tinham a chamada de vídeo, apertava um botão e saía a comida, eles tinham carros voadores, e hoje uma parte dessas brincadeiras de desenho animado, no caso dos Jetsons, se tornou realidade, né? O telefone celular é um aparelho altamente moderno, com diversas funções, os smartphones, né? Com diversas funções que ajudam em muita coisa a nossa vida, tá? Então, a gente precisa pensar e lembrar que a tecnologia sempre existiu e que, de acordo com a evolução dos meios de produção e a própria evolução da sociedade, da humanidade, essas tecnologias têm se ampliado e têm sido cada vez mais utilizadas. Então, nosso primeiro ponto seria a inovação tecnológica. O segundo ponto que eu quero tocar é a jurisdição, para poder depois chegar nos impactos das inovações tecnológicas na jurisdição, tá? Então, para nós é comum dizer, né, que jurisdição é o poder de dizer o direito, vem do latim juris dictio, dizer o direito, né? É um poder estatal, decorre da soberania do Estado, né? E que contemporaneamente a doutrina tem tratado da jurisdição com uma preocupação. Maurício está falando aí dos filmes. Maurício, realmente, os filmes são incríveis para tratar da evolução tecnológica. A gente não consegue acreditar, né? A gente fala brincando nos Jetsons, mas eu estava assistindo uma série agora que é sobre um upload. É como se as pessoas morressem. Como não? O mote da série, a série é Upload, e o mote é o seguinte: a pessoa morre e ela tem a oportunidade, se puder pagar, de fazer o upload da sua consciência para um mundo virtual. Hoje a gente já fala em metaverso, né? E eu fiquei pensando, poxa vida, se os Jetsons eram brincadeira, quem sabe se um dia isso aí também que eu estou assistindo como diversão e brincadeira se torne realidade, né? Porque ninguém achava que ia ter um telefone, você visse as pessoas e falava. Então, as possibilidades são inúmeras e o mundo do cinema contempla isso muito bem e de uma maneira, eu acho, divertida, né? Mas, no fim das contas, eu acho que é mais a arte que imita a realidade, e não o contrário, tá? Então, voltando aqui à parte da jurisdição, então a gente está acostumado a pensar na jurisdição como um poder estatal, decorrente da soberania do Estado, privativo do poder judiciário e que funciona em uma determinada área geográfica, em um determinado território. E a preocupação atual da doutrina contemporânea não é só com esse conceito, é com a efetividade da jurisdição, que a jurisdição possa, de fato, entregar o direito material postulado, tá? E aí eu gostaria de passar rapidamente pelos princípios que norteiam a jurisdição, vou citar alguns, certo?
a inevitabilidade, que é aquela lá do artigo 5º 35 da Constituição, a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, a regular investidura do juiz, a inércia da jurisdição, o juiz natural, né, aquela história que não pode haver tribunais de exceção, o juiz tem que ser regularmente investido, e o que mais me interessa tocar com os senhores hoje aqui, a questão da aderência da jurisdição ao território. Esse é um problema que a doutrina que trata de processo eletrônico chama da característica de desmaterialização do processo. Será que a jurisdição hoje é como era há 50 anos atrás? Eu acredito que não, exatamente por causa dos impactos da tecnologia, tá? Por quê? Porque eu não preciso mais me ligar unicamente ao critério físico, geográfico e territorial, quando eu tenho um meio, que seria o processo judicial em meio eletrônico, que permite aos advogados, às partes, aos juízes, aos servidores, aos auxiliares da justiça em geral, praticar atos processuais num horário muito mais alargado do que na época do processo físico, e ter uma série de vantagens de cunho econômico, não se gasta mais, não há necessidade de gastar combustível, não há necessidade de se deslocar ao fórum, não há necessidade de chegar ao fórum no horário da abertura. Isso tem um impacto ambiental, nós deixamos de usar uma quantidade incalculável de papel, de tinta, de insumos em geral. Esse é o lado ambiental, tá? Mas a gente também tem vantagens processuais. Vou me aprofundar sobre isso no último bloco. E queria mostrar para os senhores alguns exemplos de legislação, como a gente é do direito, mostrar como o direito sempre procura acompanhar a inovação tecnológica, mas a gente sabe que não há contento, né? Não dá tempo, a tecnologia muda muito rápido. Então, os autores citam como primeiro exemplo de uso da tecnologia no processo judicial brasileiro a Lei do Mandado de Segurança de 1951, Lei 1533/1951, tá? Que ela previa o uso de radiograma e telegrama. Vou confessar para vocês que telegrama eu ainda peguei. Eu sabia o que era, eu vi meu pai enviando telegrama, né? Ligava, eu queria mandar uma mensagem para o número tal, dizia a mensagem e chegava o papel na casa da pessoa. Radiograma, eu fui pesquisar na internet, porque eu não sabia o que era. Tá? Então, radiograma é um telegrama pelo rádio, você passa a mensagem pelo rádio. Notem que mudança tecnológica. Na minha opinião, assim, na minha visão, é uma visão meio trágica, dramática, mas eu acredito que é a realidade. O mundo em que nós vivemos, o mundo em que nós nascemos, ele não existe mais, né? Porque as mudanças são avassaladoras e são constantes e rápidas. Então, a gente precisa se adaptar cada vez mais rápido. Nós aqui, os magistrados, acredito que os mais jovens ainda são dos anos 80. A gente não tem... Vamos dizer que tem alguém dos anos 90? Ainda é do século passado, tá? Os mais jovens são do século passado. E essa tecnologia que nos assoberba, que nos engole, ela é mais rápida do que isso, né? Ivo, vamos deixar isso aí para o debate? A realidade está nos engolindo. Mas o que eu quero dizer é que o mundo em que nós nascemos não existe mais. Quando eu nasci, tirava fotografia num rolo de filme e imprimia em papel. Isso hoje, se eu mostrar para um sobrinho meu de 10 anos, ele vai me perguntar o que é. Vocês lembram daquela música? Fotografei você na minha Rolleiflex, famosa da Bossa Nova? Eu fui conhecer uma Rolleiflex no museu, lá na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Eu nunca tinha visto
uma máquina de fotografar Rolleiflex, certo? Eu só conhecia pela música. E assim já é com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, essa geração que tem 10 anos de idade, ele não sabe o que é um disco de vinil, o que é uma radiola. Essa tecnologia não existe, essa tecnologia, porque é uma tecnologia, eles não sabem o que é, não existe para eles. Eles não usam e nem nunca viram. E esse impacto, os senhores vão sentir à medida, não só que interagem e convivem com gerações mais jovens, como também, eu me lembro da dificuldade que eu tive quando eu cheguei para o meu professor do doutorado, meu orientador, não muito mais velho que eu acho que ele é 10 anos só mais velho que eu, ele não tem 60 anos, e disse, professor, eu queria explorar aqui os efeitos do processo judicial eletrônico, porque ele desmaterializa a jurisdição, então não precisa mais da presença das partes. Ele olhou assim para mim e disse, Camila, e o fórum? E meu local de trabalho? Eu disse, professor, isso vai mudar. Hoje em dia ninguém compra um CD, um disco. A gente baixa a música, a gente faz o download do filme. Quer dizer, a desmaterialização, ela já está na indústria. E ela nos atingiu também com o processo eletrônico. Por quê? Porque é um novo meio de transmitir o processo. Esse meio antes, era um meio físico. Por quê? Porque só tinha ele. Era o que a gente conhecia, era como podia ser feito. Hoje foi introduzido um novo meio que revoluciona, que eu me lembro assistindo as palestras do professor Cláudio Brandão, aí na Bahia, ele já falando sobre como é que ia ser a introdução do PJE, eu peguei essa parte. Eu me lembro do ESAMP, Rubem, falando as coisas para a gente, e eu até hoje reclamo, poxa vida, lá no ESAMP, a gente abria todos os despachos, assinava todos, né, de uma vez só. No PJE até hoje não se consegue isso. Você abre um por um, abrir todos, marcar todos, assinar todos, não existe. Tá? Sim, e voltando aqui aos exemplos da legislação. Então, eu falei do mandado de segurança, a Lei 9.099, de 95, trata dos juizados cíveis e criminais, certo? Aí ela fala, no parágrafo 2º do artigo 3º, qualquer meio idôneo de comunicação pode ser usado para solicitar a prática de atos processuais em outra comarca. 95, tá? E agora que a gente está discutindo WhatsApp, né, outros meios de comunicação de atos processuais. Em 99 teve a lei do fax, essa aí eu lembro, eu peguei, tá? Lei 9.899, lei do fax. A gente podia praticar o ato processual por fax e tinha um prazo de 5 dias para depois apresentar a peça original. Em 2001, Lei 10.259, de 2001, foi a criação dos juizados especiais cíveis e criminais na Justiça Federal. O que é interessante nessa lei? Ela prevê que as turmas recursais dos juizados especiais federais poderão reunir-se via remota na hipótese dos juízes componentes da turma serem domiciliados em cidades diversas. Parágrafo 3º do artigo 14. E, por fim, é importante falar na Lei 11.419 de 2006, que foi a lei que que implantou a informatização do processo judicial eletrônico. Então, foi ela que trouxe para nós o conceito de chaves, de chave pública, segurança, etc. Tá? Passadas essas digressões teóricas, queria entrar no tema em si, tá? Vou apressar um pouquinho, que são os efeitos práticos das inovações tecnológicas na jurisdição trabalhista. E eu elenquei 6 pontos para debater com os senhores, certo? Primeiro deles, que a primeira coisa que a gente percebeu, que para os senhores na Bahia não é nenhuma novidade, fim das cartas precatórias. Foi aí, no Tribunal da Quinta Região, que foi criado o SISDOV, o Sistema de Designação de Oitiva por Videoconferência, que foi uma grande sacada, que era para a gente evitar aquele desgaste das cartas precatórias inquiritórias. E embora
eu acho que o sistema do SISDOV ainda não foi, embora esteja regulamentado, tá? O provimento 3 de 2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ainda não está sendo amplamente utilizado na Justiça do Trabalho, por dois motivos. Primeiro, porque alguns ainda estão usando as teleaudiências, né? Audiências telepresenciais. Então, se a audiência é telepresencial, não precisa nem pedir para a parte se deslocar para a sala, num outro regional ou numa outra jurisdição, para ser ouvida. O que é o SISDOV? O SISDOV já está disponível no sistema PJE, tá? Tem como clicar e ver. Ele, em âmbito nacional, é uma grande agenda em que cada unidade jurisdicional disponibiliza os horários e datas em que o juiz de qualquer outra unidade pode marcar uma audiência para ouvir a testemunha, a parte, quem quer que seja. Ou seja, eu, Camila, aqui em Sobral, posso pedir para ouvir uma testemunha aí em Salvador. Ah, mas Salvador tem 39 varas, como é que vai fazer? Peço uma carta precatória, ela é distribuída, quando eu souber qual é a vara, entro lá no SISDOV, marco o dia e a hora para a oitiva daquela pessoa dentro do ambiente do Poder Judiciário. Trata-se, portanto, de uma videoconferência. E essa distinção entre o que é uma videoconferência e uma audiência telepresencial é importante, faz diferença. Videoconferência é aquela em que a gente utiliza tecnologia de transmissão de áudio e vídeo em tempo real, mas dentro do espaço físico do Poder Judiciário. A audiência telepresencial é toda aquela que utiliza também uma tecnologia de transmissão de áudio e vídeo em tempo real, só que não ocorre dentro de um prédio da Justiça, ela ocorre em qualquer lugar, tá? Então, o primeiro ponto que eu anotei para falar com os senhores foi o fim das cartas precatórias inquiritórias. O segundo ponto que eu anotei foi o juízo 100% digital, criado pela Resolução 345/2020 do CNJ. Pessoal, nós vamos, com a volta às audiências presenciais, sofrer uma série de requerimentos, nós voltaremos a uma transição. A primeira transição foi sair do presencial para entrar no virtual por conta da pandemia, das condições sanitárias. Agora que está sendo possível voltar às audiências presenciais, nós vamos enfrentar uma série de questões, porque partes, advogados e mesmo juízes podem sim ver vantagens na audiência remota. Então, eu vou fazer aqui algumas colocações para tentar ajudar os senhores na análise desses casos, tá? Que eu tive, e também vou colocar as minhas angústias, as minhas indagações, para ver se no final a gente tem um espaço para debater. Então, o juízo 100% digital foi criado pelo CNJ, Resolução 345/2020, obrigada, Maurício, e o principal aspecto dele, ele é uma escolha das partes. As partes é que optam pela adoção ao juízo 100% digital. E mais importante ainda, antes dela optar, a gente tem que saber se está funcionando no tribunal de destino, né? A resolução do CNJ fala que os tribunais podem adotar, não foi imperativa, coercitiva. Então, tem que se analisar em quais regionais está funcionando e como está sendo a experiência, certo? Por exemplo, no meu regional, só funciona uma vara piloto na capital. Tá? Eu não sei como é a situação no TRT5, mas o juízo 100% digital ajudaria? Acredito que sim. Por quê? Primeiro, pela questão do acesso à justiça. Como é que nós vamos dizer para as partes, para os advogados, depois de 2 anos, que toda essa tecnologia que a gente utilizou durante a pandemia não pode mais ser usada? E esse investimento que o Poder Judiciário fez não pode mais ser usado? Por quê?
É nosso interesse dificultar a vida das pessoas? Acredito que não. Então, nós já temos parâmetros normativos que vão nos auxiliar a, a, a nos guiar por essa nova transição que nós vamos passar. Então, o juízo 100% digital, primeira coisa, saber se está implantado no Tribunal de Destino. Os advogados vivem mandando para mim a petição com a tarja verde, juízo 100% digital. Doutor, me desculpe, ainda não está implantado no meu regional. Vamos pensar noutra solução? Tá? E outra coisa importante que eu queria falar para os senhores em torno do juízo 100% digital, que é uma firula, mas que merece atenção, a escolha das partes, mas a norma do juízo 100% digital fala em videoconferência. Ela é toda pensada para videoconferência. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a intenção da norma é que, se as partes adotam o juízo 100% digital, elas se dirigirão a uma unidade jurisdicional, seja na sede do juízo, seja em outro lugar, para praticar os atos processuais, especialmente de audiência, né? Então, eu considero que isso aí é uma observação importante. Eu não posso adotar juízo 100% digital e fazer audiência telepresencial. É videoconferência, tá? Outro impacto, que esse eu acho muito interessante e dá interpretação dos dois lados, tá? É a possibilidade de nova interpretação para casos de exceção de incompetência, que é uma coisa que a gente via muito no nosso dia a dia, principalmente quem atua no interior. Ah, eu sou de Feira de Santana, me levaram para trabalhar lá em São Paulo, passei 3 anos lá trabalhando, me despediram, eu voltei para a feira. Aí eu entro com a reclamação em Feira de Santana contra uma empresa em São Paulo, capital. Como é que muitos juízes interpretavam isso? Olha, a questão do acesso à justiça, eu impedir que o trabalhador ajuize a ação em Feira de Santana, vai impedir o acesso à justiça. Ele não tem como demandar em São Paulo por questões de logística, questão financeira mesmo. Era um entendimento sufragado por muitos, me parece razoável, sim. E hoje? Será que hoje a gente pode continuar nesse pensamento? Temos duas interpretações, tá? A gente pode dizer o seguinte, olha, 651 da CLT, ele não admite mitigação. Então, hoje, tanto o trabalhador como o empregador têm meios de demandar sem se deslocar do seu domicílio, que é exatamente a audiência remota. Vou já dizer qual é o caminho, certo? E eu acho interessante porque, por exemplo, Camila, eu comecei a adotar esse entendimento desde o início da pandemia. Chegava para mim, eu dizia, olha, analisava o processo, analisava a exceção e via que, por exemplo, o juízo competente era lá em São Paulo. Eu dizia, não acolhia a exceção de incompetência e dizia que os meios tecnológicos permitiam que o próprio advogado já contratado pelo reclamante ajuizasse a demanda no juízo competente e requeresse a participação por audiência, aí não vamos entrar na discussão se é vídeo ou se é tele, e apresentasse suas provas de maneira remota da mesma forma. Isso sim é permitir o acesso à justiça. E não mudar o critério da competência, né? Porque era a saída que se tinha, porque não havia outro meio. E o outro lado da moeda, eu achei interessante, porque tem colegas que decidem o contrário. Não, eu vou prorrogar a competência da minha unidade jurisdicional, porque o trabalhador mora aqui e o empregador tem condições de participar por videoconferência, de maneira remota. Então, vejam que é o mesmíssimo argumento sendo utilizado de duas formas completamente distintas, tá? Eu, particularmente, me parece que a gente não deve, já que existe um meio tecnológico, eu acho que a gente deve optar por deixar o processo na unidade que realmente seria a competente, e não fazer uma avaliação
Afinal, e se o empregador também não tiver recursos? Como é que vai ficar? Ah, não, Camila, para o empregador tem a videoconferência. Mas para o empregado não tinha também? Como é que eu vou fazer esse sopesamento? Então, acho que seria, me parece, né, peço licença para externar essa opinião, mas me parece que a gente devia conservar, sim, os critérios do 651 da CLT e usar a tecnologia para permitir que o juiz natural seja aquele que vai apreciar a demanda, tá? E agora eu queria tratar do tema que eu acho mais polêmico e que trouxe um maior impacto atualmente na nossa realidade, que são as audiências, a utilização de audiências por videoconferência e telepresenciais. E aí eu queria chamar a atenção dos colegas para os regramentos sobre isso. Eu acho que é importante, antes da gente aplicar, opinar, falar qualquer coisa, fazer uma leitura das normas, tá? Então, tem duas normas que a gente precisa ler antes de tratar desse tema. Resolução 354/2020 do CNJ, 354/2020 do CNJ, e o provimento 1/2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Então, o tema já está regulamentado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, tá? Provimento 1, Lígia. Eu vi seu rosto de dúvida. Provimento 1, de 16 de março de 2021, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E aqui eu quero aproveitar para falar das minhas impressões e já compartilhar com os senhores minhas angústias, certo? A resolução 354 do CNJ, ela é mais ampla do que o nosso provimento 1/2021. Nos considerandos, o provimento 1 fala, o nosso, tá? Considerando o direito de acesso à justiça e a economia proporcionada às partes e procuradores, que não necessitarão se deslocar para o acompanhamento de audiências. Aí depois ele usa os princípios da cooperação judiciária, da duração razoável do processo. E, por fim, a carta precatória, que não tem mais sentido porque tem o provimento 3 de 2021, então a gente não precisa mais falar de carta precatória. Agora, o que é que eu queria chamar a atenção dos senhores, que vai ser o nosso problema? Na resolução do CNJ, a 354, eles falam nas partes procuradores, Ministério Público, advogado privado e particular, eles falam em todo mundo. No provimento 1, não. E isso vai ser um problema para nós, porque o provimento 1 usa nos considerandos acesso à justiça e economia proporcionada às partes e procuradores. Em nenhum momento do texto ele fala dos procuradores. E aí nós sabemos que, com a inserção das audiências remotas, hoje os advogados atuam em todo o país, né? É um problema da OAB, não é nosso, mas a gente vai ter os requerimentos. Doutora, quero fazer audiência remota porque eu estou em São Paulo, meu escritório é em São Paulo, minha residência é em São Paulo. Já estou preocupada com isso. E o que é que eu queria mostrar para os senhores em termos do mundo presencial, videoconferência e Já são 9h20, nós temos mais 2 palestras. Se você puder adiantar um pouquinho mais rápido. Agora, em 60 segundos. Obrigada, Arnaldo. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, a resolução, desculpem, o provimento 1 de 2020, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ele diz para nós quais são as hipóteses que a gente pode usar audiências telepresenciais, tá? Aquela em que as pessoas não estão dentro do fórum. E ele diz lá no artigo 3º, as audiências telepresenciais serão determinadas pelo juízo. Hipótese 1, a requerimento das partes. Então, se as partes pedirem, o juízo analisa e, fundamentadamente, defere ou indefere. 2, de ofício. O juiz pode determinar a audiência telepresencial de ofício. Quais são as hipóteses? Urgência.
substituição ou designação de magistrado com sede funcional diversa. Isso é muito importante para quem atua numa jurisdição imensa como a da Bahia, né? Então, se você é lotado em Salvador e é designado para fazer uma audiência lá em Barreiras, pode pensar no artigo 3º, inciso 2 do provimento 1 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Mutirão, conciliação ou mediação e calamidade pública. Tá? E aí quero entrar nas ressalvas, que são importantes. O artigo 4º diz que, aí já é videoconferência, tá? Já mudou. Então, ressalvadas as hipóteses de audiência tele, os depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas serão prestados fora da sede do juiz, serão tomados por videoconferência, quando não tiver outro meio. E qual é o requisito para isso? Residência fora da jurisdição. E aí eu vejo uma crítica ao provimento 1 da Corregedoria Geral, porque a norma do CNJ é mais ampla, ela lembra dos procuradores das partes, e ela não fala em fora da jurisdição, ela fala fora da sede do juízo. Imagine, a jurisdição em que eu estou tem 25 municípios. Praticamente todo mundo está fora da sede do juízo. Isso causa uma dificuldade. Então, eu queria dizer para os senhores que a gente está numa época de transição, nós precisamos estudar de novo e reinterpretar o acesso à justiça, o que é que a gente realmente pensa que é acesso à justiça, e deixar um pouco de lado nossos preconceitos, fazer um esforço para que a gente consiga trabalhar bem, continuar organizados e conseguir, de fato, propiciar um acesso à justiça às partes com a utilização dos meios tecnológicos já existentes. Tá? O que eu estou dizendo é, por favor, já que tem um caixa eletrônico, já que eu posso fazer um Pix, não mande eu ir na fila do banco, não. Tá? Em outras palavras, é isso. Muito obrigada a todos, espero que a gente tenha um bom debate. Parabéns, doutora Camila, concordo plenamente com as observações. Diante do seu relato no início, eu lembrei de uma brincadeira de criança, que era, eu pegava 2 latas, colocava um cordão e era um telefone, né? Então, lembrei muito disso, e hoje usamos o smartphone até para despachar processo no PJE. Né? Então, é um avanço muito grande, nós não podemos regredir, não podemos voltar ao passado, temos que aproveitar, como a senhora mesmo falou, doutora, o judiciário não pode abandonar todos esses recursos que foram adquiridos nesse período de pandemia e simplesmente voltar a estaca zero. Nós precisamos saber mesclar para que essa jurisdição seja efetiva. Né? Mas, sem mais delongas, eu vou passar para a apresentação da palestra número 3, tá bom? Para que a gente avance um pouquinho por conta do horário. O tema é Princípio do Juiz Natural e a sua ressignificação. Nosso palestrante é o doutor Antônio do Passo Cabral, procurador da República, está presente aí na sala virtual, acompanhou a palestra número 2. Doutor Antônio do Passo Cabral é professor associado de Processo Civil da UERJ, procurador da República, ex-juiz federal, livre docente pela USP, doutor em Direito Processual pela UERJ, em cooperação com a Universidade de Munique,